Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa Maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 10, um marco, porque hoje a gente chega aí em 25% da nossa jornada, um quarto da nossa jornada já está concluída, da nossa maratona. Bom dia, Mari, mais uma maratona juntas, né? Tô muito feliz. Tô suando aqui, gente. Tá calor onde vocês estão? Tá muito calor hoje. Hoje vai ser um dia daqueles. Bom, tomar uma aguinha. Lembre-se de tomar a aguinha de vocês. E vamos em frente. Hoje vai ser uma live bem levinha, bem gostosa. E a gente vai revisar agora o que a gente viu ontem. E enquanto o pessoal vai chegando, vamos lá? Então, ontem nós vimos as leis morais, um verdadeiro manual de conduta mesmo, para enriquecer a nossa visão de vida. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vimos também que se seguirmos as bem-aventuranças... essa parte eu anotei para falar com vocês hoje, que é, se a gente seguir as bem-aventuranças e as leis morais, a gente já tem aí bastante orientação prática de como a gente reger a nossa conduta e a nossa vida no dia a dia. Até coloquei aqui, ó, exercer novos comportamentos e um conjunto de valores bem sólido e positivo para reger a nossa vida, as nossas relações e o nosso posicionamento no mundo. Então, isso é uma coisa que tem se construído em mim desde a maratona Uma Vida com Propósitos, o quanto toda a mensagem de Cristo, o quanto toda a filosofia cristã, ela vem para trazer essa reforma comportamental e mental, renovar o seu pensamento. Então, assim, mais uma vez, sair do abstrato, daquela coisa, o sagrado num pedestal, e a gente trazer essa fé, trazer essa confiança para transformar a gente intimamente, e aí a gente também transformar as nossas atitudes. E aí, vem muito aqui, né? Consequentemente, a gente vai ter contato com outro eu, que é um eu muito mais elevado, muito mais amadurecido, e esse outro eu, que é a identidade da nossa alma, que vai conseguir trazer para você a clareza do seu propósito. Então a gente vê que é um caminho. Tomar cuidado quando a gente quer, até falando porque vai ficar gravado, para quem foi ouvir gravado, se você se identificar, você pode me contar depois. Tomar cuidado com a gente buscar soluções express. Então, eu quero saber qual é o meu propósito. Então, eu tenho que ir em algum lugar que alguém vai e me fala em meia hora, em uma hora, em 2 consultas, ou em 2 horas, qual que é o meu propósito. Às vezes não é assim, às vezes é um processo mais demorado, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também, essa humildade e a coragem, a resiliência de investir neste processo. Então, vamos fazer nossa leitura, nossa oração, para a gente poder entrar no tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os caracteres dos milagres. Olha que legal. Fazer a nossa leiturinha de hoje. Hoje é dia 28, né? 28. Ano bissexto. Olha que legal. Então vamos lá. Solte-se e permita-se habitar o reino que já veio, mas que ainda precisa ser reconhecido e reclamado por mais e mais almas. Você reza para que meu reino venha. Então, essas são mensagens de Deus. Para que minha vontade seja feita. Agora deixe de pedir por eles e aposse-se deles. Você deve aprender a rezar acreditando de todo o coração, mente e alma, a fim de que as suas preces sejam muito reais e concretas e você saiba, sem sombra de dúvidas, que elas estão sendo respondidas. Não limite nada. Não há limitações no meu reino, e meu reino já está aqui, e nele tudo é possível. Olha só que demais. Aprenda a viver além de suas limitações humanas. Viva nos reinos do Espírito, onde você faz tudo em mim. Eu o fortaleço e eu o sustento.
Portanto, saiba que eu estou sempre com você. E não poderia ser de outra maneira, porque eu estou em você. É isso mesmo. Então a gente sair também, aqui vem muito aqui, a separação é quando a gente faz a personificação de Deus. Então a Deus está lá personificado e eu tô aqui. E quando o que é esse olhar eu estou em você? É o olhar realmente energético, quântico e até espiritualizado no nível sagrado da centelha de Deus dentro de nós. Nós fazemos parte de tudo que existe da obra de Deus. Então Deus também tem o seu pleno poder, a sua plena potência aqui dentro de nós. O que nós precisamos fazer é honrar isso. E a gente honra isso a partir do momento como, se eu guardar na gaveta, não se acende uma candeia para deixar sob o alqueire. Se eu guardar na gaveta todos os meus talentos e capacidades, muitas vezes que eu até desconheço, que eu nem conheço, eu não estarei honrando a Deus. Então, a partir do momento que eu me permito me submeter a um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de lapidação de valores, princípios, virtudes, naturalmente eu vou tirando esses talentos e essas capacidades da gaveta e eu vou amadurecendo neles e expandindo com eles. Então, muito importante a gente ter essa consciência. Vamos fazer nossa oração e a gente começa o conteúdo. Então, vamos fechando os olhos rapidamente, enchendo o peito de ar, bem tranquilas, bem relaxadas, vamos respirando fundo, pedindo a presença dos nossos mentores e guias espirituais, nossos anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe, pedindo a presença da equipe espiritual da Maratona Quaresma Espírita, pedindo a presença do Mestre Jesus. E vamos iniciando agora a nossa oração do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio no poder da Igreja, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Graças a Deus. Gratidão. Que nós temos aí a clareza, o entendimento, que a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente se unam para trabalhar em nosso benefício, para nos auxiliar, para ter a clareza do entendimento de tudo que vai ser explanado hoje. Hoje acho que vai ser uma live bem dinâmica, bem levinha, que a gente vai falar só sobre essa questão dos milagres. Tomar uma aguinha. Vamos aproveitar para a gente relaxar bastante na meditação. Então vamos lá. Caracteres dos milagres. Uma vez que Deus está por toda parte, por que não vemos? Então a gente tem que entender o seguinte: existem coisas que realmente os nossos olhos físicos não veem, mas não por isso elas não existam. E agora a gente vai entender um pouquinho os milagres de alguns olhares distintos. Primeiro a gente vai falar sobre os milagres no sentido teológico. Esse conteúdo que eu trouxe hoje, eu trouxe do livro A Gênese, de Allan Kardec. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre deriva de mirare, que significa admirar, admirável, coisa extraordinária, surpreendente, uma coisa fora do comum. A academia define esta palavra como um ato de poder divino contrário às leis conhecidas da natureza, ou seja, realmente é uma coisa assim maravilhosa, que é fora do ritmo comum da natureza, dos acontecimentos da natureza. No pensamento a academia, o que é academia? É um olhar mais pragmático, um olhar mais de estudo científico, tá? Para a gente poder entender. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. É um milagre, é uma coisa sobrenatural.
E uma coisa que a gente vem vendo aqui, eu não sei se vocês nesses 10 encontros estão já conseguindo construir essa percepção, comentem comigo, inclusive quem estiver assistindo gravado, vem muito assim a questão de que a desmistificação do... Gente, eu tô cheia de coisinha branca hoje. Saiu. A desmistificação da questão espiritual. Porque no fim tudo é energia, em diferentes estados de se apresentar. Então, não é assim uma coisa fantasiosa. E também o milagre, a gente vai entender isso, tá? No sentido teológico, é uma derrogação, uma alteração das leis da natureza pelas quais Deus manifesta o seu poder. Então, no sentido aí religioso, mais dogmático, um dos caracteres do milagre é o de ser inexplicável, cumprir-se fora das leis naturais. Para a igreja, o mérito dos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Ou seja, nós sabemos que, principalmente na igreja católica, existe todo um processo para você canonizar um santo, para você reconhecer um milagre. Então, é exatamente com esses parâmetros que eles fazem esses julgamentos. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional, ou seja, realmente tem que ser uma coisa assim que acontece diferente, uma coisa que realmente a ciência não consegue explicar e por aí vai. Todos os dias, olha só, e aí a gente vai começar a entrar num outro olhar. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. A reanimação de um doente quase morto, mas ainda com um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou a ação magnética venham a reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural. Mas aos olhos de pessoas ignorantes, o fato passará por miraculoso. Então a gente vê assim, antigamente, o que acontecia? A pessoa estava lá no estado de... ajeitar aqui, mas hoje o suporte não tá querendo contribuir muito, não. Assim tá bom. A pessoa estava num estado de catalepsia, ou realmente estava num estado de quase falecimento, os batimentos cardíacos muito baixos. Então, os sinais vitais, eles eram medidos de uma maneira diferente. Hoje é dia, gente, segura aí. O suporte tá querendo fazer gracinha comigo. Peraí. Com medo de cair aqui. Vamos ver se melhora. Acho que agora vai. Então, os sinais vitais, eles eram medidos de uma maneira diferente. Então, muitos sabem, tem muitos milagres de Jesus. Jesus ressurreição de Lázaro. Eu lembro quando eu fiz o curso de evangelho, na verdade ele não estava morto, ele estava quase morto. Então Jesus, ele chega lá, ele faz um processo aí de imantação energética em todo o sistema nervoso de Lázaro. E então Lázaro começa a ter todo o seu sistema restabelecido e vem muito o despertar, sabe? O despertar. E realmente, milagres realmente acontecem. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com médicos e em cirurgias cardíacas, e ela já falou que teve caso assim de uma pessoa ter tido parada cardíaca e ter voltado assim quase 20 minutos depois. Uma coisa assim fora do comum, tá? Então, realmente eles acontecem, mas a gente tem que lembrar o quê? Que sempre existe uma questão de interação energética e magnética neste processo, tá? Vamos lá, continuando então. Então, que a ciência ou a ação magnética venham a reanimar essa pessoa. Então, as pessoas esclarecidas entendem. As pessoas que ainda não têm esse entendimento da questão energética, dos diferentes estados, da questão de todo a corrente que existe aí para manter esse sistema ativado, elas acham que é só um milagre. Existe todo um processo. É que antigamente não tinha esse conhecimento e ainda hoje ele não é muito
difundido. E aí o espiritismo ele vem também para trazer um pouco mais de luz para algumas questões que não estão sendo apresentadas para a sociedade neste momento, que vão elevar a consciência do ser humano, da população e da sociedade para a próxima etapa do nosso planeta. O maravilhoso, olha só, o maravilhoso, expulso do domínio da materialidade pela ciência, entrincheirou-se no da espiritualidade. O que é isso? São milagres. Aí a ciência vai lá e fala assim, não, isso daí a gente não consegue explicar, mas isso daí não faz parte do nosso conjunto aqui de atuação. Aí as pessoas levam pro quê? Pro lado da espiritualidade. É um milagre de Deus. E eu quero acreditar no milagre de Deus, gente. Bom, vamos continuar aqui. E aí foi pro lado então da espiritualidade. A gente vai levando para quê? Para essa coisa. Olha o que eu falei da religião, né? Do sagrado, etc. Então, o espiritismo, em demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza. Então, até então a gente tinha o quê? Um olhar de que o milagre ele era contra uma lei da natureza, porque ele é inexplicável. Como que uma pessoa tá ali morrendo e volta à vida, entendeu? Assim, quando a alma já está totalmente tá desconectada do corpo, tem todo um processo o desencarne já está declarado para aquela pessoa, então a parte fisiológica vai fazendo o seu processo, isso não tem jeito, chegou a hora. Mas existe um momento que eu costumo dizer que se houver um fiozinho de energia, de vida, eu tenho uma crença de que as células elas ainda podem se regenerar. Então você dá o comando, claro que é um processo aí quântico, é um processo que você tem que ter muita fé, porque a pessoa tem que acreditar no processo, senão não adianta. Mas eu tenho certeza absoluta que nas próximas décadas a ciência também vai avançar para comprovar, e como eu falo sempre aqui, tem muito estudo científico aí que está engavetado, para comprovar muitas coisas em relação à regeneração celular, a essa questão da gente conseguir manipular a energia da nossa célula. Por que a gente faz aqui ativação energética? Para a gente manipular a energia da nossa célula. Vem muito aqui, eu desintoxicar. A gente está muito intoxicado com todas essas doenças, com todos os metais pesados na água, com todos os alimentos. Vem muito aqui a questão daquele negócio que a gente põe na lavoura, né? Os agrotóxicos. Então, isso tudo a gente vai tendo que fazer processos de desintoxicação. Claro, eu tenho uma coisa muito assim, não dá pra gente viver uma vida de alguns casos, algumas pessoas sim, mas coletivamente a gente ainda não tem condições de trazer tudo orgânico, de trazer tudo livre, né, de metais, etc. Então a gente tem que trabalhar como? Ter um equilíbrio, ter uma harmonia, cultivar um equilíbrio de saúde e fazer esses processos de desintoxicação energética. Eles são muito bons, muito interessantes e muito úteis, tá? Reprogramação mesmo, energética celular. Então, o espiritismo ele vem fazer o que a ciência... olha só, o espiritismo vem, portanto, fazer o que cada ciência faz em seu advento, revelar novas leis e explicar, por consequência, os fenômenos que são da alçada dessas leis. Ou seja, a gente está exatamente o que eu vou falar agora. A gente está falando aqui de fenômenos ligados à existência dos espíritos e a sua intervenção no mundo material, denominado sobrenatural. Mas, na verdade, não tem nada de sobrenatural. É natural, percebe? A palavra sobrenatural é que não é natural, mas é natural. Faz parte das leis divinas ou naturais. O espírito nada mais é do que a alma que sobrevive ao corpo. São dois estados de matéria diferentes. A alma é um estado que possui aí o nosso princípio inteligente, que a energia, vem muito assim, a primeira energia, assim, a energia da essência mesmo, da existência. E ela como a gente já viu no perispírito, no duplo etérico, e ela é revestida, e então ela é revestida também pelo corpo físico,
para que a gente possa viver essa experiência no mundo. Então, por exemplo, a maneira como eu estou falando, a maneira como eu estou me colocando aqui, é a minha alma se expressando para vocês. Então, nesse corpo ou em outro corpo, eu teria mais ou menos o mesmo tipo de personalidade, porque ela faz parte da minha essência. Porém, ela possui sim o quê? Os filtros e as crenças. A gente viu no plano kármico, no plano de vida, que a gente traz crenças da alma para serem trabalhadas na nossa encarnação, mas a gente também traz filtros e crenças dessa existência. E aí isso impacta no quê? Na manifestação da nossa personalidade. Então vamos supor, se eu não tivesse trabalhado bloqueios de comunicação, eu talvez não estaria aqui falando. E aí todo o conjunto de informações que a gente estuda, muitas vezes para relembrar o nosso espírito. Às vezes a gente ouve alguma coisa e fala assim, nossa, isso faz tanto sentido para mim, porque na verdade o seu espírito já sabe. Você estava só precisando ouvir alguém falar para você relembrar disso. Porque a nossa alma ela é eterna e ela tem a informação guardada dentro de si. Por isso que eu falo, a nossa mente consciente se unir à nossa mente inconsciente e à nossa alma, porque aí a gente acessa todo o nosso campo interior de informação. Então, os fenômenos ligados à existência do espiritismo, dos espíritos. O espírito nada mais é do que a alma que sobrevive ao corpo. É o ser principal, uma vez que não morre, ao passo que o corpo é, senão, um acessório temporário e que está submetido às leis que regem o princípio material. Nós vimos isso, inclusive, que tem as leis da física, que regem as questões da matéria, e as leis morais, que regem as questões das relações da alma e do corpo com tudo que existe. A espiritualidade e a materialidade são partes de um mesmo todo. Então, na verdade, não é que competem entre si, se complementam. A gente tem que lembrar disso. Então não é que só o olhar científico, só o olhar espiritual. E se a gente unisse os dois? Então vamos lá. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito, como nós já aprendemos esses dias. Ocorre o mesmo fora da encarnação. Nós, inclusive, vemos que a pessoa tem um perispírito quando ela está encarnada e ela pode modificar esse perispírito, ele pode ser modificado depois do desencarne, de acordo, inclusive, com o grau de adiantamento do espírito. Espíritos menos adiantados, eles estão mais ligados aos processos kármicos de maneira densa e eles não têm tanta flexibilidade de escolha, porque eles precisam vivenciar determinadas situações. Não é que eles precisam, vem muito que é como se eles estivessem presos a determinados níveis de frequência e eles não conseguem se libertar. Porque muitas vezes a flexibilidade precisa o quê? Da gente ter consciência das opções, a gente ter maturidade para lidar com variedade, com mudança. Então, tudo isso é ligado ao quê? Ao grau de adiantamento da alma. Tá? Que mais? Então, ocorre o mesmo fora da encarnação. E como o espírito não tem mais o seu corpo físico depois do desencarne, ele se utiliza dos órgãos. Olha só que importante isso. Eu vou até voltar um pouquinho, porque assim, aqui agora a gente vai falar um pouquinho da comunicação dos espíritos, tá? Então, durante a encarnação, o espírito ele atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico e do seu perispírito. Ocorre o mesmo fora da encarnação. Existe uma comunicação, a nossa consciência, ela é eterna. A nossa capacidade, nosso princípio inteligente, ele é eterno. Então, quando nós estamos despidos das vestes carnais, nós também temos essa capacidade de nos comunicarmos. Porém, nós não temos o veículo para nos comunicarmos. Lembra que eu falei que eu estou falando aqui com vocês porque é a minha alma se expressando. Então, o que um espírito desencarnado faz? Ele se utiliza ele influencia, então, uma pessoa encarnada. Ele se utiliza dos órgãos materiais de um encarnado. Aí a gente não para. Nossa, mas é do órgão? Porque se ele está usando aqui o meu sistema laríngeo, né, o meu sistema de comunicação, ele está usando o meu corpo, os meus órgãos, as minhas vísceras. Como é que é a encarnação? Não, como é que é a incorporação?
Minha alma sai do corpo, entra outra alma. Não, a incorporação ela é um acoplamento. Então, vamos supor, eu estou aqui num processo de incorporação, o espírito ele vai se aproximar de mim, ele vai fazer irradiações no meu laríngeo, ele vai fazer irradiações aqui na minha parte mental para me trazer informações, imagens. E aí, então, ele vai... vem muito também a questão de emanar, muito realmente ligada à questão do magnetismo, tá? De ondas. Então ele vai, porque tudo é frequência, tudo é frequência. Olha só, a gente não fala pelo celular, o celular não tem fio. O celular, a gente fala aqui, tem uma maquininha que vai processo, vai por onda para outro celular, e aí a pessoa que está lá do outro lado, ela ouve o que a gente está falando. Por quê? É tudo frequência. Olha que loucura, a gente não para pensar nessas coisas. Eu tenho parente fora do Brasil, falo direto lá e falo, gente, é muito mágico, porque a gente ainda faz chamada de vídeo, né? Ainda vê a imagem. Então, é muito interessante isso. E aí, o que ele fala aqui? Então, o espírito, quando ele quer se comunicar e ele está desencarnado, ele se utiliza de uma outra pessoa que se chama médium. Essas pessoas que fazem, que se colocam à disposição aí para serem instrumentos para que esses espíritos possam se manifestar através delas. Lembrando sempre do quê? Da qualidade. Como existem todos os tipos de seres humanos encarnados em diversos níveis evolutivos, também existem diversos tipos de espíritos desencarnados em diversos níveis evolutivos. E a gente sempre vai se atrair por afinidade. Então, mais uma vez, o processo de educação, de amadurecimento emocional e intelectual é muito importante. E moral. Então, emocional, intelectual e moral é muito importante para que a gente possa se conectar com as energias, frequências e seres mais elevados. Certo? A questão da mediunidade. Somos todos seres feitos de corpo e espírito, tá? Todos nós temos o potencial mediúnico em nós. Alguns têm esse potencial mais aflorado, outros mesmos. Existem processos elétricos do corpo, processos ligados a glândulas, científicos mesmo, que favorecem ou não essa mediunidade mais acentuada. Quando eu estava montando aí as lives anteriores, vendo a questão de cérebro, tudo, eu passei um pouquinho sobre isso, falava inclusive sobre as irradiações, mas não era o momento da gente falar sobre isso. Vamos ver se a gente vai falar sobre isso aí nas próximas. O lado bom é que a gente ainda tem 30 encontros, né? Então a gente ainda vai ter muita coisa para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí. Quem estiver assistindo gravado, se tiver dúvida, pode colocar. Pegando a sua dúvida, a sua pergunta, eu trago a resposta para você. Continuando, então, antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam-se por maravilhosos. Então, a gente está dando exemplos. Mas será que é isso mesmo? Será que... Mas quando não tinha eletricidade, todo mundo achava assim... Sabe o que vem aqui para mim? Até o fogo, né, gente? Até o fogo. O fogo, para os homens da caverna, quem nunca viu aquela cena assim de um filminho, enfim, alguma palestrinha que aparecia lá o homem criando o fogo, e os homens da caverna com aquela cara assim, olhando o fogo, como se fosse uma coisa assim, uau, o que é isso brilhando na minha frente? Então, assim, muitas coisas, se a gente for olhar para trás, antes de serem reveladas, de serem conhecidas, de serem descobertas. O que é a palavra descoberta? Estava coberto, estava oculto e foi descoberto, foi mostrado. Porém, veja, não significa que não existia. Existia, só que estava coberto, só foi descoberto. Então, olha que interessante isso. Então, antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, por exemplo, a gente achava esse fenômeno maravilhoso. Aos olhos de certas pessoas, achar, isso é uma bruxaria. Pega celular bruxaria, hein, gente? Então, desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Esse olhar de místico, de milagre, desapareceu. Então, ocorre mesmo com os fenômenos espíritas, que foram a fonte de uma multidão
de crenças supersticiosas. Então, olha que interessante, é como se a gente estivesse realmente vivendo um momento, vem muito aqui para mim o período feudal, que a ciência não era tão ainda avançada, e há milhares de anos, assim mesmo, 2.000, 3.000 anos, aquela época dos impérios, a ciência, apesar que na época dos impérios eles tinham muito conhecimento que eles traziam aí das civilizações antigas que tinham essa consciência expandida, e aí isso foi ficando abafado, foi ficando coberto. Olha lá que interessante. Então, assim, o que acontece? Eu pus aqui até esse exemplo do celular, porque eu tenho a minha avó, que é uma senhora de 96 anos, e ela nasceu em 1927, gente. Eu nem sei, acho que tinha aquele telefone antigão, assim, só elite. Eu, quando era pequena, eu tenho 40 anos, eu lembro quando foi o celular, eu lembro que na minha infância, aqui no Brasil, a linha fixa de telefone ainda era alugado, que era uma coisa super restrita e exclusiva. Então, assim, se você fosse lá na época de Jesus falar do celular, eu falo pra minha avó, falo, vó, quando você era jovem, tinha lá 20 anos, se eu te falasse que ia ter um aparelho, que você ia ver uma pessoa em vídeo em outro país, você ia achar que isso é verdade? Que isso, você não ia achar que isso é um absurdo? Porque é um absurdo. Então, para aquela mentalidade daquela época. Então, a mesma coisa acontece com as questões ligadas à interação do espírito com a matéria. Tá? Por que a gente está batendo tão forte nisso? Porque isso é um ponto de objeção muito grande para muitas pessoas. Tem pessoas que elas já são muito claras e objetivas. Se a ciência não pode provar, eu não acredito e eu não quero saber. São pessoas que elas estão aí, o quê? Elas aguardam a validação externa para acreditar, para ter fé, certo? E tá tudo bem que cada pessoa tem o seu momento de despertar. Vamos lá. É pelas manifestações que a alma revela a sua existência. Então, por que a gente está falando isso? Porque justamente foi nesse momento, tudo é muito programado evolutivamente falando, nada é por acaso. Então a gente está falando aqui de Allan Kardec, que ele fez toda a compilação aí, a codificação da doutrina espírita, como começaram a acontecer na França, a gente falou na primeira aula, os fenômenos das mesas girantes, então que eram encontros onde as pessoas faziam como se fosse uma sessão mediúnica lá, e as mesas elas realmente giravam, elas batiam e faziam aí como se fosse código Morse. E isso veio por quê? Veio realmente para chamar a atenção das pessoas, porque senão as pessoas não abrem os olhos para aquilo, certo? E aí ele vem o quê? Então essas manifestações, ao passo que além dessas manifestações, haviam manifestações mediúnicas e de fala e de escrita, né? De psicografia e de psicofonia. O livro tem um filme do Allan Kardec que ele mostra bastante isso. Tem uma cena dele recebendo uma moça jovem, médium, o pai da moça levando ela, que não sabia o que fazia, porque a moça falava, então ela tinha essa mediunidade e não tinha controle disso. Então, assim, então é pelas manifestações que a alma revela a sua existência, ou seja, essas manifestações todas vieram porque era o momento de começar a trazer para o planeta Terra a consciência do extrafísico, do plano espiritual, do princípio inteligente vivendo fora da carne, que é a alma, que é o espírito, tá? Então, assim, vieram para revelar a sua existência, a sua sobrevivência, ou seja, ela sai da carne e continua vivendo, só que numa vida que não tem a matéria física. E a sua individualidade, ou seja, não é que a gente desencarna e como uma gota de água no oceano a gente retorna imediatamente à fonte primordial. Não, a gente desencarna e a gente continua o processo evolutivo da nossa consciência aí, milhares e milhares de anos, para até um processo que lá na frente a gente vai estar muito tempo já no plano espiritual para se unir de novo à fonte. Então, e são elas o objeto especial de pesquisas e estudos do espiritismo, as manifestações da alma. Essas manifestações, a fim de se chegar ao conhecimento tão completo quanto seja possível da natureza e dos atributos da alma,
assim como as leis que regem o princípio espiritual. Então, realmente, a gente está olhando no olhar espírita, esse é um grande ponto de inflexão da civilização humana, porque é justamente essa conotação, essa consciência, esse conhecimento do plano espiritual vindo à tona no mundo, e mais ao longo dos próximos anos, próximas décadas, sendo feitas as devidas validações científicas que vão ocorrer, já está programado. A gente sabe, inclusive, tem nos livros do André Luiz, que nós vamos ter aparelhos. Imagina assim como a gente fala no celular, talvez não vai ter imagem, mas como a gente fala no celular com os nossos parentes encarnados, a promessa do Espiritismo é que nós tenhamos aparelhos onde nós vamos falar, nos comunicar com consciências desencarnadas. Então, se a gente pensar em termos de que tudo é frequência, olha só, eu estou falando no meu celular, não tem fio, não tá, uma pessoa que está longe agora nesse momento pode estar me ouvindo em outro país, e aí como é que o som sai daqui e vai para aí? Por ondas. E aí uma consciência que está desencarnada, podendo emanar essa mesma frequência de ondas, por que a gente não consegue captar? Percebe? Então é só uma questão aí, eu não duvido nada se isso já não tivesse sido descoberto, né? Cientificamente falando, eu sei que tem muitos cientistas, tem muitas personalidades em todos os ramos da sociedade, da civilização aí, entretenimento, ciência, artes, em todos os sentidos sendo preparados para trazer. A verdade é que as peças já estão sendo amadurecidas. Em determinado momento vai emergir. E aí as pessoas, só que o que acontece? O consciente coletivo, o inconsciente coletivo e o consciente coletivo ainda não está amadurecido para isso. E aí a gente vai tendo um processo nos próximos anos de amadurecimento e conscientização. E naturalmente essas verdades, a validação dessas verdades, que muito provavelmente já deve ter, elas vão começar a ser propagadas publicamente. Essa é a grande questão aí. Então, os fenômenos espíritas são mais frequentemente espontâneos e também produzidos por agentes designados sob o nome de médium, como nós estamos vendo. Os médiums, eles podem ser conscientes ou inconscientes. O que eu sei já faz uns anos, tá? Que estão sendo, a maioria dos médiums hoje em dia, eles estão sendo médiums conscientes. Então, o médium inconsciente, eu já trabalhei na Umbanda também, no início do meu processo aí de desenvolvimento espiritual, tenho base católica. E aí o que acontece? Então, assim, trago uma base católica de fé em Jesus, de todas as crenças aí da Igreja Católica. E aí eu sempre tive uma forte intuição, sempre tive uma certeza da vida. É muito interessante, que nunca foi uma coisa que alguém me falou. Uma vez eu parei para pensar e pensei, quanto foi que eu tive essa consciência? Então eu sempre tive uma certeza de que existia algo mais, das múltiplas existências. Para mim sempre foi uma coisa normal. E os meus pais, eles também médios, bem fortes, eles trabalharam alguns anos na Umbanda. Então eu cresci pequenininha ainda em centro de Umbanda. Depois, mais velha, eu fui fazer meu desenvolvimento, depois que eu me formei na faculdade. E aí, depois, olha que interessante, até na Umbanda eu recebi orientação que eu tinha que estudar. E aí foi que eu fui estudar o Espiritismo de Allan Kardec. Não só no Centro Espírita eu recebi essa orientação. Eu recebi essa orientação, para vocês terem uma ideia, gente, falando em fenômenos espíritas, de três fontes diferentes. Foi muito interessante. Um foi no centro de Umbanda, o outro foi uma conhecida minha da minha convivência, que ela frequentava um centro espírita de Allan Kardec, na linha do Espiritismo de Allan Kardec, e ela recebeu diversas mensagens psicografadas para mim. E o outro foi que eu fui num lugar que a pessoa me colocou em contato com os meus mentores espirituais, e aí a gente teve uma conversa aí. E aí a minha mentora falou, você está aí você está na sua última chamada, mas
você tem o seu livre-arbítrio de fazer as escolhas que você quiser. Se você não quiser fazer esse desenvolvimento, você lá na frente pode se arrepender e aí não tem mais como voltar atrás. Enfim, aí outros fatores que foram convergindo e aí eu tomei a decisão e me joguei mesmo. E é muito interessante porque eu olho para trás, eu fiz todos os cursos de terapias integrativas, em terapias holísticas, que trabalham muito a questão do nosso poder da mente, poder do nosso coração, a nossa capacidade de manipular a energia cósmica. Quando a gente fala de um reiki, a gente está falando nisso, a capacidade de você captar essa energia e você faz. É quase o mesmo processo, mas com outro nome. Então, por que eu estou contando isso? Então, os médiuns não produzem nada de sobrenatural. E é muito interessante. A gente vê, eu estava vendo aqui nos livros, quando eu estava preparando, existem processos cerebrais que estão ligados a esses talentos mediúnicos, tá? Então, não é uma coisa assim... vamos dizer assim, que um médium ativo, intuitivo, bem acentuado, ele tem processos neurológicos que permitem que ele seja capaz de captar essas ondas de princípios inteligentes desencarnados. Percebe? É como se eu tivesse uma antena de celular na minha cabeça que consegue captar essas ondas desses princípios inteligentes desencarnados. Então, não é nada místico, não é nada sobrenatural, só que a gente tem essa coisa do que os olhos não podem ver, muitas vezes eu não quero acreditar. Então, os médiuns não produzem nada de sobrenatural, não fazem nenhum milagre, nem mesmo as curas instantâneas, que são devidas à ação de um agente fluídico, fazendo o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até estes dias. Ou seja, tudo faz parte da natureza. E aqui vem muito forte o quê? Sabe que vem para mim? Aquela cena da mulher que estava sangrando, que toca no manto de Jesus. Ela fala, Jesus, eu toquei no seu manto e eu me curei. Ele falou assim, não, a tua fé que te curou. Porque no momento que ela tinha fé, que ela tocando aquele manto ela ia se curar, ela estava aberta para quê? Para captar os fluidos que estavam no campo de Jesus. Então ela toca o manto de Jesus, ela recebe os fluidos de Jesus e aquilo renova ela. E ela é curada. Mas é como ele falou, não foi eu que te curei, foi a tua fé. Porque foi a fé que ela tinha que ela conseguiria captar de Jesus. Ela nem sabia do fluido, etc e tal. Mas ela tinha certeza que se ela tocasse, ela ia conseguir. Então, por que então existem os milagres? Para que Deus ateste o seu poder. Então, até hoje, a gente tem que lembrar sempre de evolução do nível de consciência. Até hoje, a gente é como se a gente fosse... Sabe quando a gente fala para a criança que a cegonha traz o neném? É mais ou menos isso. Você não vai explicar todo o processo do nenenzinho, da sementinha do papai com a sementinha da mamãe, que eles namoram, e aí vai lá e faz o neném, e aí aquela célulazinha se multiplica, e vai crescendo e forma... Então você não vai falar isso pro neném, você vai falar pra criança, você vai falar que a cegonha trouxe o neném. Então assim... ou que papai do céu, né? Então tem várias formas que você pode falar. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: você não vai explicar em detalhes. Então, a mesma coisa acontece com os milagres. Ele vem para quê? Para mostrar que existe um poder maior que nem as leis mundanas, materiais, conseguem explicar. Mas eu tenho muito um olhar assim de que a ciência ela é muito exploradora. Então a ciência ela realmente ela tá a todo momento buscando validar e desbravar certas questões e certos questionamentos existenciais. Então é um movimento natural a comprovação científica, digamos assim, dos processos fluídicos e energéticos que envolvem determinados milagres, tá? Então, por que existem milagres até hoje? Para que Deus ateste o seu poder, os seus atributos e conheçamos o conjunto grandioso de sua obra, que vai muito além do que existe aqui. Porque se existe um milagre, e esse milagre não consegue ser explicado pela nossa vida material, então significa que existe algo mais. E é essa a provocação que é importante para a nossa consciência. Mas então se tem esse milagre, o que mais que pode ter? Entendeu? O que mais que pode ter? E é exatamente isso. O milagre ele vem para abrir uma porta, para abrir uma janela de consciência, para provocar mesmo a nossa consciência,
para questionar e conhecer o que mais existe além. Então ele fala aqui, para que conheçamos o conjunto grandioso de sua obra, de sua sabedoria e a harmonia das leis que regem o universo. Então, olha que momento maravilhoso que a gente está vivendo nesse momento, né? Eu diria que seria uma próxima revolução. A gente vai viver agora ela não é uma, eu não vejo como se fosse é uma revolução espiritualista, mas no sentido de realmente vem muito aqui como se a gente tivesse todo mundo meio perdido, sabe? Então, todo mundo buscando alguma coisa, mas ainda com informações que não são muito consistentes. E cada vez mais a massa, tem muitas pessoas que já estão acessando as informações, nós também somos essas pessoas, porque nós já estamos acessando, mas a massa das pessoas ainda precisa de uma grande e profunda conscientização. Isso é um processo que vai acontecer a partir da difusão da informação e do conhecimento, que as pessoas vão ir se permitindo aí desenvolver esse conhecimento. Então, vamos então agora à nossa meditação. Tomar mais uma aguinha. Ontem eu tive um compromisso e eu acabei esquecendo de beber água fora. E agora eu tô com mais sede. Bebi menos água ontem, eu tô com mais sede. Bom, então vamos relaxando, fazer nossa meditação gostosa, respirando fundo. Enche o peito de ar, vai sentindo essa sensação gostosa de fazer parte de uma obra muito grande, muito maior do que você, muito divina, muito sagrada, muito poderosa. Você tem toda essa energia de Deus dentro de você. Vai fechando seus olhos. Vai sentindo seus olhos cada vez mais pesados no seu rosto. E você vai respirando bem profundamente. E o ar sobe até o topo da sua cabeça, e você relaxa e se concentra 10 vezes mais no som da minha voz agora. Você respira fundo. Você vai sentindo a sua cabeça, seus pensamentos se organizando, essas novas ideias, novos conceitos, vão se unindo a todas as ideias e conceitos que você já tinha dentro de você e trazendo novas percepções, novos despertares de consciências, novas ideias, novos valores de conduta, uma nova visão de vida, um sentimento gostoso de não estar mais tão sozinho, porque você agora compreende a existência e na compreensão você se torna parte ativa da existência e isso é muito gostoso. Então você respira fundo, vai sentindo que se os seus olhos tentarem se abrir, quanto mais eles tentarem se abrir, mais pesadinhos eles vão ficar. Ao final eu te trago. A todo momento você tem pleno controle do seu corpo e a todo momento você vai continuar respirando e relaxando, bem tranquilo, bem relaxado, bem concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você possa aí se concentrar ainda mais no som da minha voz. Você relaxa, respira fundo. Relaxa sua mente 10 vezes mais agora, tranquilamente. E esse ar vai descendo pela sua garganta, pelo seu ombro, vai relaxando todo o seu corpo. Você vai sentindo o seu corpo bem tranquilo, bem relaxado, bem solto agora. Vai sentindo seu coração, seu estômago, seu abdômen, seu quadril, suas pernas e seus pés, bem tranquilos, bem relaxados. Dos seus pés vão atravessando raízes de luz. Mentalmente, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem para trabalhar em seu benefício. E a sua alma, a sua mente vão agora liberando no seu cérebro ativação de circuitos neurais que vão aprimorar a sua capacidade de visão interior, de visão mental, vão aprimorar a sua capacidade de audição mental e a sua capacidade de sensibilidade mental, para que você possa ver cores, movimentos, ouvir sons, para que você possa sentir sabores, sentir temperatura. E você agora vai sentindo essa luz, mentalmente você vai sentindo, vai vendo
vai ouvindo um pequeno barulhinho dessas raízes de luz atravessando o solo, atravessando todas as camadas do solo. Com força, com coragem, com alegria, com ânimo de vida. E vai atravessando até o centro da Terra, vai recebendo do centro da Terra a energia vital da Terra, do centro da Terra, do topo da vida na Terra. Vai recebendo energia vital que vai subindo pelas suas raízes, vai subindo pela sola dos seus pés, vai subindo pelos seus joelhos, suas coxas, vai subindo pelo seu quadril, vai subindo pelo seu tronco, vai subindo pelos seus braços, sua garganta, sua cabeça, vai saindo do topo da sua cabeça, como se fosse uma flor de luz que vai expandindo, envolvendo todo o seu corpo, e você vai crescendo nessa cúpula de luz. Você vai crescendo nessa cúpula de luz, vai expandindo, vai ficando 10 vezes maior do que a sua casa, 10 vezes maior do que o seu bairro, 10 vezes maior do que o planeta Terra. Você vai crescendo bem tranquilo, bem relaxado, bem conectado, bem concentrado no som da minha voz. E você vai mentalmente visualizando agora o espaço como uma noite de céu estrelado. Você vai vendo as estrelas, vai sentindo uma leveza gostosa, vai sentindo uma temperatura fresca, leve, bem gostosa do espaço, e você vai subindo, mentalmente você vai crescendo, expandindo e vai subindo ainda mais. Você vai crescendo, expandindo, passando por luzes claras, luzes escuras, luzes multicoloridas, como se fosse uma aurora boreal. Você vai atravessando e vai subindo vai acessando à sua frente um portal de luz branca iridescente, bem em cima da sua cabeça. Você vai vendo lá embaixo, pequenininha, a Via Láctea, com o Sistema Solar, com o planeta Terra, bem pequenininho, minusculinho. E você agora vai acessando esse portal, essa frequência de luz do Criador primordial, da origem, da causa infinita de todas as coisas, da inteligência suprema. É uma luz leve, gostosa, amorosa, e você vai sentindo essa luz refrescando o seu cérebro neste momento. A partir de agora, novos circuitos neurais vão sendo construídos para te trazer mais clareza e entendimento das verdades da vida, da identidade da sua alma e do seu propósito. Você respira fundo, vai sentindo esse frescor gostoso no seu cérebro, vai expandindo para os seus olhos, vai expandindo para os seus labirintos auditivos, vai expandindo para todos os músculos e nervos na sua face, tendões, até a sua mandíbula, seus dentes, todo o seu crânio. E você vai sentindo toda essa luz, e que a partir de agora, e mais luz sendo irradiada para o topo do seu cérebro, para a sua glândula pineal que vem do alto. A partir de agora, todo o seu sistema, mente, cérebro, corpo, espírito, começa a se integrar cada vez mais e trabalhar cada vez mais em seu benefício e em benefício da sua evolução. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua consciência em relação à vida, em relação à sua identidade da sua alma, em relação aos processos do seu propósito, todas essas consciências vão expandindo e sendo ativadas a partir de agora. Mentalmente você vai sentindo como se a sua cabeça estivesse irradiando ondas de luz, ondas de luz, ondas de luz. E você vai captando do meio da energia cósmica. Energia que vem lá do topo, vai descendo, passando pela sua garganta e expandindo esses raios de energia. Essa luz vem lá do topo e ela vai passando pelo seu coração, a sua glândula timo, e ela vai expandindo. Raios de energia, metros e metros de diâmetro de energia. Vai passando pelo seu estômago e você vai expandindo pura energia, pura luz expandindo através do seu estômago. Ela vai passando para o seu intestino e você vai expandindo metros de energia. Essa luz branca vai descendo até o seu abdômen, envolvendo todos os seus órgãos, vísceras,
glândulas, e você vai sentindo uma leveza gostosa. Essa luz vai curando dores, dúvidas, medos e inseguranças, vão sendo imediatamente curados agora. Todas as suas dores, dúvidas, medos e inseguranças vão sendo imediatamente curados agora. Todas as suas dores, dúvidas, medos e inseguranças vão sendo imediatamente curados agora. Você respira fundo. Essa luz vai descendo até a base da sua coluna, vai envolvendo o seu quadril, vai envolvendo todo o seu esqueleto, também para cima como para baixo. Seus ossos, a tíbia, os seus ossos, toda a sua coxa, os músculos da sua coxa, seus glúteos, seus joelhos, as cartilagens dos seus joelhos, as cartilagens do seu quadril. Vai envolvendo os seus cotovelos nos seus braços, envolvendo suas mãos, envolvendo você agora é envolvido em pura luz. Vai recebendo toda a luz de Deus em todo o seu corpo, girando agora como se fosse um tubo de luz, girando em movimentos horários circulares, aí revigorando todo o seu corpo, desde a sua glândula pineal, passando pela sua hipófise, vai descendo pela sua garganta, pela sua tireoide, vai descendo pelo seu timo, vai descendo, passando pelo seu baço, seu fígado, vai descendo, passando pelas suas glândulas suprarrenais, vai descendo, passando pelas suas gônadas, vai passando pela sua base da sua coluna, vai descendo por todo o seu corpo, até a sola dos seus pés. Você é pura luz de Deus agora, você é pura luz de Deus. Você respira fundo, vai sentindo essa energia gostosa, poderosa, se concentrando no centro do seu coração. E você mentalmente vai olhar em volta agora, você já está no plano de Deus. Você vai acessando o seu coração, o plano de Deus no jardim da sua alma. Mentalmente você vai sentir a presença do seu anjo de guarda e vai se abrir um vórtice de luz no seu coração. Você vai conhecer agora o plano de Deus no jardim da sua alma. É como se fosse o jardim da sua alma, só que mais iluminado, mais elevado, mais purificado. Então você vai acessando agora, mentalmente você vai ficando pequenininha e vai entrando esse vórtice de luz no centro do seu peito e vai caminhando pelo jardim da sua alma. E você percebe que o jardim da sua alma está diferente. Ele está com muita irradiação de luz, muita irradiação de luz. Então vai caminhando e vai observando como que é o solo no jardim da sua alma, como que é a natureza. Como são as flores, tem frutos, tem arbustos pequenos, tem árvores grandes, é muito rico de natureza. Vá observando como que é o seu jardim da sua alma. Vá caminhando por ele, vá percebendo a sua constituição física, a roupa que você está vestindo nesse passeio. E nesse jardim da sua alma, na frequência mais elevada do Criador, você vai avistar uma luz forte à sua frente, a luz de Deus. Vá avistando uma presença iluminada muito grande, muito forte. É a presença de Deus. E Ele te convida agora para uma caminhada até a casa dele. Deus vai te levar agora até a casa dele. Uma grande mansão de luz, suntuosa, enorme, porque grande também é o poder dele, como um grande palácio de luz. As portas da casa de Deus se abrem para você agora, e você vai acessando um hall bem grande, bem lindo, vai vendo um pé direito alto, andares e andares, vai observando como que é a decoração da casa, as cores, movimentos e sensações. Como está a temperatura dessa casa? Tem alguma musiquinha tocando no fundo? Então você respira fundo e você agora vai sendo amorosamente levado para um salão de iniciações. É um salão muito iluminado, muito bonito, que possui todos os elementos, possui uma cama bem gostosa para você se deitar e relaxar. E você vai recebendo agora, vai se deitando e vai pura luz branca. Você é pura luz branca agora, a luz de Deus. Você se deita confortavelmente, mentores de luz vêm te acompanhar, fazendo irradiações. E você vai recebendo agora
da fonte de Deus, como se um grande tubo de luz viesse ainda de um plano mais alto para o seu coração. E vai essa luz aí espargindo para todo o seu corpo, vai envolvendo os seus ouvidos, vai envolvendo o seu pescoço, vai envolvendo a base da sua coluna, e você vai sentindo uma sensação gostosa, quase como se você estivesse na sua casa. E juntamente com essa luz, você vai recebendo uma nova programação, uma ativação da misericórdia divina em cada célula do seu corpo é feita agora. Uma ativação da misericórdia divina em cada célula do seu corpo é feita agora. Você respira fundo, vai sentindo pontos de luz em todo o seu corpo. A luz vem do centro do seu coração, vai expandindo, vai subindo para o topo da sua cabeça, vai envolvendo até os seus folículos capilares, vai envolvendo a sua pele, as falanges dos seus dedos, todos os seus órgãos e sistemas do seu corpo, todas as vísceras, glândulas, vai envolvendo todo o seu ser. E você agora vai recebendo uma ativação da misericórdia divina no seu coração agora. Muita luz, muita paz. E você vai sentindo que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, os sentimentos de compaixão, de respeito e graça estão cada dia mais latentes e ativados em você e na sua capacidade de expressão e de interpretação do mundo. A partir de agora, os sentimentos de compaixão, respeito e graça estão cada vez mais ativados em você. Estão cada vez mais sendo expressos na sua comunicação, no seu comportamento, na sua maneira de interpretar a vida, o mundo. Você respira fundo e vai vibrando agora, vai vibrando para o seu lar, vai vibrando para todas as pessoas do seu lar, vai expandindo essa luz do seu coração. Perceba que juntamente com as ondas, vão emanando ondas circulares de luz. Juntamente com as ondas circulares de luz vão pétalas de rosas brancas, de puro amor, de pura paz. E você agora é puro amor e pura paz. E todos os dias, a todo momento, a partir de hoje, você vai ser cada vez mais pura compaixão, puro respeito, pura graça, puro amor e pura paz. É leve, tranquilo e permitido que você seja a pureza da compaixão, do respeito, da graça, do amor e da paz. E você já sabe como vive o seu dia a dia sendo a pura compaixão, respeito, graça, o puro amor e a pura paz. É muito fácil, e quanto mais você se torna essa pura compaixão, respeito, graça, amor e paz, mais fácil fica e mais você reconhece que este é o seu estado natural, a sua essência divina, o seu princípio inteligente, a sua alma, a identidade da sua alma é essa, é a compaixão, o respeito, a graça e o amor puros, ativados e manifestados em você e através de você. Então você começa a sentir um sentimento gostoso, respira fundo, um sentimento gostoso de completude, de estar completo, de pertencer. Agora você já sabe quem você é e do que você faz parte. Você começa também a perceber que você tem um papel nessa obra de Deus, um papel chamado propósito. Nessa obra de Deus você tem um papel chamado propósito, que inclusive podem ser diversas atividades, diversos sonhos realizados, diversos objetivos. Você tem mais de um propósito, mas agora Deus vai te revelar um dos seus propósitos. Então nessa casa de Deus você vai até um outro cômodo, que é como se fosse um cômodo de cinema. Um cômodo muito grande com um grande telão, como se fosse um grande galpão com um grande telão, muito grande. E você vai vendo nesse telão, Deus vai te mostrar agora uma imagem do seu futuro vivendo o seu propósito a partir de hoje, com toda a ativação da misericórdia divina. A misericórdia divina já está ativada agora. E através do seu coração, o seu coração vai expandir, emanar uma luz para essa tela. E vai te mostrar uma imagem, um som, um movimento. Vai te mostrar uma cor, uma palavra, em 3, em 2, em 1.
Mentalmente você vai começando a ficar mais atento, imagens vão se formando, respirando fundo. Vá observando o que vem, o que a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma, os espíritos amigos que estão nesse momento conosco, o que eles estão te mostrando neste momento. Vá observando imagens, sons, pensamentos, sentimentos. E você vai agora começando a perceber novos talentos, novas capacidades. Quem você se torna nesse novo futuro exercendo o seu propósito? Você está mais confiante, mais convicto? Como é que você sente neste momento, nesta cena que você está visualizando? Feliz, em paz, vá observando as suas vestes. E você vem trazendo, essa imagem vai começando a ser projetada, agora um caminho de volta. Vai sendo projetada de volta para o seu coração. E você vai expandindo essa energia para todas as células do seu corpo, novamente em movimentos circulares, irradiando para sua casa, para o seu bairro, para o seu planeta. Uma grande transformação coletiva de consciência, de despertar em relação às verdades de Deus. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, se movimentam pessoas e situações e se criam meios e condições para que você desperte e ative cada vez mais os seus talentos, capacidades e habilidades. E para que você manifeste cada vez mais, da maneira mais rápida e fácil, a sua vida vivendo o seu propósito. É leve, tranquilo e permitido, e você já sabe como, e você vive a sua vida vivendo o seu propósito. E é muito fácil fazer ajustes e fazer mudanças. Então você vem retornando confiante. E eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrindo os olhos. Vai retornando confiante, vai sentindo todas as suas objeções, amarras, bloqueios, impedimentos vão sendo quebrados neste momento. Quanto mais você vai andando, mais determinadas correntes, determinados espinhos, determinadas amarrações, qualquer coisa que impedia o seu caminhar vai sendo liberado imediatamente agora. Todos os bloqueios e impedimentos que te impedem de viver uma nova vida da sua personalidade, da sua alma, da sua expressão no mundo. Isso vai te trazer tanta leveza, tanto bem-estar. Então você respira fundo. E eu vou contar até 3. 1. Vá trazendo toda essa nova vida, as novas ideias, novos conceitos, novos comportamentos para o momento presente. E eles já vão se manifestando e predominar em você a partir de agora. 2. Respirando fundo, feliz, em paz. Vamos fazendo uma rápida vibração para o Brasil, para todo o planeta Terra, para todo o espaço, para toda a espiritualidade. E 3, vá mexendo as pernas, os pés e vá abrindo os olhos para que você possa viver uma nova vida. Como é que vocês estão se sentindo depois dessa ativação gostosa da misericórdia divina? Uma paz gostosa, vá abrindo os olhos, é muito fácil abrir os olhos agora. Quanto mais você desejar abrir os olhos agora, mais você vai abri-los. Seu corpo está totalmente consciente, com pleno controle neste momento. Como é que vocês estão se sentindo? Contem para mim. Vamos lá. Eu vou fazer a nossa leitura final para a gente encerrar. E me contem, quem estiver assistindo essa live gravada, lembre-se de comentar como foi para você, o que você achou do tema, o que mais te chamou a atenção no tema. Comentar como é que foi a meditação e como, para quem está fazendo a maratona toda, me conta como é que essa maratona e os nossos aprendizados e meditações aqui estão transformando a sua vida, estão auxiliando você aí nesse despertar de consciência e no processo de aprimoramento pessoal. A Denise foi ótima, foi bem gostosinha, mas eu estava pensando ontem, tem dias que ela é fantástica, né? Que é assim, muito. Hoje foi muito gostosa, mas tem uns dias que a gente
parece que vai no céu né? É muito gostoso. Mas teremos mais 30, gente. Mais 30. Delicinha. Vou fazer uma leitura aqui pra gente, ó. Afaste de si o veneno da lisonja. Não creia naqueles que elogiam sem motivo. Prefiro ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A crítica aos nossos atos poderá trazer-nos o alerta de que necessitamos para corrigir-nos. E nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Esse livrinho aqui. O elogio, o feedback, por isso que eu sempre falo, manda um feedback e tal. Ele é muito importante. Mas a verdade é que quando a pessoa fica assim, você é muito maravilhoso, isso aqui é muito maravilhoso, a gente fica meio sem graça. Né? Mas é muito gostoso que a gente possa saber ter filtros para perceber quando as pessoas estão sendo realmente sinceras, isso é importante, e também que as pessoas possam ter filtros no seu coração para que o seu coração se purifique e para que elas tenham realmente intenções sinceras. Né? Tomar cuidado, porque a questão dos elogios vai muito pro ego. Quando eu falo, você vê que eu sempre falo assim, quero saber como que é pra vocês e tudo, por quê? Mesmo quando eu posto algum depoimento, porque o depoimento ele é legal pra gente estimular outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, e aí outras pessoas vão ficar com vontade de fazer também. E quando eu peço feedback, é porque é muito importante para eu saber o quê? Cada pessoa recebe uma coisa. Cada pessoa tem uma ferida, cada pessoa tem um sonho. E quanto mais eu percebo e sei como isso está tocando vocês, mais eu consigo ir construindo mais coisas e trabalhando no conteúdo, nas meditações, de forma a levar para vocês aí essas novas ideias, essa transformação e ajudar vocês ainda mais. Certo? Gente, eu quero agradecer. Amo vocês. Um maravilhoso dia. E amanhã temos mais, graças a Deus. Um beijo, até amanhã, um ótimo dia. Às 6 da manhã, aguardo vocês. Tchau, tchau.